Imagine a seguinte cena: o brilho exagerado de Las Vegas, o caos de uma pista que parece ter sido desenhada para o imprevisível, e no meio disso tudo, um golpe devastador para a McLaren. Um erro mínimo, uma fração de milímetro no desgaste do assoalho, que tirou Lando Norris e Oscar Piastri da corrida. E de repente, Max Verstappen, que parecia longe demais para ameaçar o campeonato, ressurgiu como um fantasma que ninguém queria ver. Mas calma, porque o que parece o início de um colapso, na verdade pode ter sido apenas o último ato antes da grande virada. Hoje, no Curva Final, você vai entender por que não há motivo para pânico na McLaren. E por que o título de Lando Norris pode estar mais vivo do que nunca. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no Curva Final para acompanhar cada passo dessa reta decisiva da Fórmula 1. A madrugada em Las Vegas terminou de um jeito que ninguém esperava. Depois de uma longa reunião dos comissários, McLaren foi oficialmente desclassificada por desgaste excessivo do skid block, algo que, para quem vê de fora, parece quase ridículo. Não estamos falando de centímetros nem de milímetros. Estamos falando de décimos de milímetro, mas Fórmula 1 não é lugar para quase, ou está dentro do regulamento, ou está fora. E com isso, um resultado que seria sólido para Norris e Piastri virou fumaça. Verstappen ganhou 25 pontos extras, e o campeonato, que parecia encaminhado, ficou mais apertado do que um traçado urbano na última volta. De estar 42 pontos atrás, Max passou a ficar 24 pontos atrás de Norris, praticamente um ataque direto ao título. André Stella pediu desculpas públicas a todo mundo, pilotos, equipe, parceiros e torcedores. A McLaren sabe a dimensão do erro, mas também sabe que essa é a hora de levantar a cabeça, porque apesar do baque, não há motivo para entrar em pânico. Se o erro tivesse acontecido algumas semanas antes, a história seria outra. Singapura, Austin, México, aquela sequência tinha deixado uma sensação estranha no ar. A McLaren parecia frágil, instável, vulnerável. Mas então veio o Brasil, e Norris venceu com autoridade, uma vitória não circunstancial, uma vitória de performance pura, ritmo real, controle absoluto, e em Las Vegas. Mesmo com o carro sofrendo no asfalto acidentado, Norris estava caminhando tranquilamente para terminar em segundo lugar. Ou seja, o desempenho está lá, o carro existe, a competitividade continua intacta. O que aconteceu em Vegas foi um erro técnico isolado, grave sim, mas longe de ser sintoma de desespero. O MCL39 continua sendo um dos carros mais rápidos da temporada, e isso nos leva ao ponto principal. Agora vem a parte interessante, porque o Qatar é simplesmente um parque de diversões para o carro da McLaren. O circuito de Lusail é rápido, fluido, cheio de curvas médias e de alta velocidade. Exatamente o terreno onde o McLaren tem brilhado. É como se a pista tivesse sido feita sob medida para Norris e Piastri em 2025. E embora haja fatores como o stint obrigatório de 24 voltas e a proximidade estratégica, é difícil imaginar Mercedes ou Ferrari colocando real pressão nos papaias. A verdade é que, se tudo correr dentro do normal, Norris e Piastri devem estar no pódio. E a McLaren? A McLaren sabe que pode ir muito além. A punição de Vegas teve um efeito colateral importante. A McLaren gastou seu erro da temporada. A partir daqui, não pode haver deslize, nem da equipe, nem dos pilotos. E Qatar é um lugar traiçoeiro quando falamos de erros. Ano passado mostrou isso claramente. Norris e Piastri dominaram a sprint, mas na classificação acabaram ficando atrás de Verstappen e Leclerc. Um detalhe, uma volta não tão perfeita e tudo desmoronou. Para a corrida desse ano, a regra é clara, track position é tudo. Largar atrás significa perder o controle estratégico e dar vida ao rival que você mais quer manter distante. Enquanto Norris está a um passo do título, Piastri vive um momento diferente. 7 corridas sem pódio, incidentes em sequência, alguns culpa dele, outros pura falta de sorte. E em Las Vegas, um azar monumental com uma bandeira amarela no pior momento possível. Após a corrida, Piastri admitiu, para voltar à disputa pelo título, ele depende de coisas fora do controle dele. E, ironicamente, o erro da McLaren ajudou. Sem a desclassificação, ele estaria praticamente fora da briga. Agora chega ao Qatar com uma chance de ouro para renascer, mas precisando de um resultado forte, firme, convincente.
Do outro lado, Lando Norris chega ao Qatar com a faca e o queijo na mão. Ele só precisa superar Verstappen por 2 pontos somando sprint e corrida principal. Se fizer isso, ele é campeão do mundo, simples assim. Mas existe um detalhe importante: se Norris ficar atrás de Verstappen em ambas, então ele ainda terá vantagem para Abu Dhabi, porém pela primeira vez com a pressão total nos ombros. E aqui entra o ponto psicológico. Durante a carreira, muitos duvidaram da capacidade mental de Norris, mas em 2025, o inglês mudou. Ele venceu 7 grandes prêmios. Virou o jogo contra Piastri, que era considerado mais consistente no começo da temporada, e principalmente deu a volta por cima depois da dolorosa quebra em Zandvoort. Norris aprendeu a jogar como campeão, e mais importante, aprendeu a pensar como campeão. Antes de Vegas, ele foi claro, ele não iria mudar seu estilo por causa da pressão, não iria se poupar, não iria jogar seguro. A estratégia dele é simples: ir para vencer, sempre. E é isso que o coloca no controle da história. Todo fã de Fórmula 1 sabe que o destino gosta de brincar com pilotos na última etapa do ano. Abu Dhabi já foi palco de finais épicos, e alguns bem traumáticos, e caso a decisão vá para lá, prepare-se para tensão pura. Mas ainda não chegamos nesse ponto, porque Norris tem a chance clara de matar o campeonato no Qatar, de evitar o drama, o caos, a narrativa que o esporte insiste em repetir sempre que pode. A porta está entreaberta para Verstappen, mas é Norris quem tem a força para fechá-la de uma vez. Então sim, Las Vegas foi um desastre, foi decepcionante, frustrante, doloroso, mas não foi o começo do fim, foi apenas um tropeço no caminho, um tropeço que pode ter acordado a McLaren na hora certa. O Qatar é o palco ideal para a redenção, Norris tem match point, Piastri tem a chance de reencontrar a própria confiança, e Verstappen está mais próximo do que deveria, mas ainda depende do que os rivais farão. A McLaren não precisa entrar em pânico. Na verdade, ela precisa enxergar o que todo mundo que acompanha de perto já viu. Os papaias ainda têm o melhor carro, e o campeonato ainda está nas mãos deles. E se Norris fizer o que tem feito nas últimas corridas, nós podemos estar prestes a testemunhar um dos títulos mais emocionantes da última década. E aí, será que Lando Norris fecha o campeonato no Qatar? Ou Verstappen vai levar essa decisão até Abu Dhabi? Comenta aqui o que você acha. E claro, se inscreva no Curva Final para não perder nenhum detalhe desse capítulo épico da Fórmula 1. Aqui você vive cada curva como se estivesse dentro do cockpit.